Glória a Jesus, graças a Deus, estamos aqui para a ministração do Evangelho da Graça de Deus. Somos dispenseiros deste Evangelho tão maravilhoso que vem nos alegrar tanto. Quantos foram libertos depois que ouviram a palavra do Evangelho da Graça de Deus? Diga glória. Glória a Deus. Olha que bacana, né? A congregação reunida se sente liberta, né? Porque dentro do Evangelho, anos a fios, muitas pessoas ainda se sentiam encarceradas com medo de um diabo criado pela religião, de um Deus malévolo que pesa a mão, de um Deus que sempre tem o povo dele no estreito. Quem já ouviu aquele irmão que diz assim: ah, eu estou no estreito, eu estou na moeda, eu quero distância desse povo de gente, né? Pô, mas nunca sai do estreito, nunca sai dessa bendita moenda, virou cana, né? Virou cana, só fica sendo moído, né? Deus é amor. Deus está me pondo à prova. Deus vai colocar alguém no mundo para pôr esse ser humano em prova. O que te põe à prova é a vida. A vida nos põe em prova em todos os instantes, né? É viver, queridos. Viver é passar por uma experiência. Muitos têm ido acometidos pelo Covid-19. Muitos têm encerrado a experiência aos 70 anos. Outros encerrado a experiência, novos ainda, né? Crianças, né? Mas todos vêm aqui viver uma experiência e não tem Deus nenhum pesando a mão, não tem Deus nenhum maldito, não é o fim dos tempos. O sábio Salomão diz que a terra dura para sempre. Sabe, existem cristãos que estão com os filmes de Steven Spielberg na mente, acreditando que o piloto vai sumir, o avião vai se precipitar, né? Que Deus é este irresponsável, né? Sádico, que brinca com marionetes. Isso não é verdade. Deus é amor. Basta você saber o que aconteceu no ano 33,5, quando este se fez carne e lá na cruz do Calvário se entregou para uma humanidade perversa, se entregou no lugar de uma humanidade hostil, né? Aí nós reconhecemos então o amor de Deus através dessa experiência pelas quais estamos vivendo. Estou comemorando, meus irmãos, em 24 anos de vida ministerial. Há 24 anos atrás eu entrei no ministério pastoral. Deixa eu deixar bem claro para os irmãos da graça, né, os irmãos que não são da graça, né? Porque tem alguns irmãos da graça que gostam de fazer algumas correções que não são necessárias. Você cita a palavra pastor, lógico que não é pastor profissão. Aquele que tem o pastorado como profissão, ele está errado, né? Ser pastor é ser chamado para uma obra, ganhar alguma coisa em troca disso. Lógico que é lícito ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro em troca disso é lícito, não dízimo. Dízimo é coisa da lei de Moisés, não vem esse papo para cá não, né? Você pode muito bem dar um valor utilitário e receber um valor monetário, mas deixa eu te falar, a palavra pastor, não sou pastor por profissão, sou pastor por chamado. E antes de entrar na ministração, deixa eu contar brevemente como foi esse chamado, né? Um jovem muito bagunceiro, ao qual a minha mãe, quando eu estava dentro da barriga, com 7 meses, pulando muito, minha mãe falou: vai ser médico ou pastor, né? E eu tenho uma tendência para ler bula de remédio. Agora não estou lendo muito mais não, que a vista não permite, né? Até com óculos para perto, ler uma bula de remédio tem sido um desafio para mim. Mas, queridos, sendo um adolescente muito levado, bagunceiro, namorador, gaiato, ali na segunda igreja batista de São João de Meriti, eu sentia um desejo de estar no ministério. Eu via o pastor Natanael Cerqueira Santos lá na frente, né? E eu falava: um dia eu quero estar no ministério também. Gente, aquilo foi virando uma chama dentro de mim. Mas como que aquele gaiato, bagunceiro, namorador, antes de namorar a moça com a qual eu me casei e vivi longos anos com ela, né, eu namorei muitas moças, né? Teve um mês que o pastor falou assim: seu sem vergonha, nesses 4 domingos você trouxe uma moça em cada domingo, isso é safadeza, vamos acabar com isso. Aqui não é lugar disso, né? E eu: tá bem, pastor,
Tá bem, né? Eu já podia imaginar que um dia eu ia passar pela mesma coisa que ele, porque aquele chamado queimava dentro de mim. Mas e a coragem de dizer para ele que queria ir para o ministério, queria ir para o seminário, para estudar, né, teologia, né? Eu não acredito que teologia faça pastor. Teologia faz teólogos. O que faz um pastor é chamado. Porque um pastor que tem um chamado, ele nunca vai perder o chamado dele de vista. Ele pode ser tentado pela carne, ele pode, pela debilidade carnal, tropeçar algumas vezes, mas ele nunca perde de vista duas coisas: Deus e, em segundo lugar, o seu chamado, né? Então, meus amigos foram receber uma carta para ir para o seminário, e eu falei para o pastor: pastor, se eu te pedisse uma carta para estudar no seminário, que o senhor me diria? Ele falou: Washington, sai daqui, sai daqui. E aí eu saí dali, nunca mais toquei naquele assunto, né? Depois de alguns anos, aquele pastor saiu daquela igreja, era um pastor de verdade. Roberto Gonzaga conheceu o saudoso pastor Natanael Cerqueira Santos, homem de bem, homem temente a Deus, né? Não pregava o evangelho da graça de Deus com a integridade que Paulo coloca, mas este pregava com a integridade do seu coração, com o amor, e fazia aquilo de uma forma impecável. Era um ministério saudável, era delicioso ser pastoreado pelo pastor Natanael, né? Então depois ele saiu, mais 2 pastores passaram pela igreja, eu fui excluído da igreja por tropeçar no 7º mandamento. Quem sabe qual é o 7º mandamento? Carne, né? E eu, jovem, solteiro, não aguentei as tentações desse mundo maravilhoso, delicioso, né? Tive um ano fora da igreja, 2 anos, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Fui pai solteiro, olha que coisa horrível. Eu depois voltei em 92, já com outra cara, com algumas responsabilidades, né? E em 93 comecei a estudar, em 97 eu já estava formado, e no dia 9 de março de 1997 eu fui conduzido ao Ministério Pastoral e estou até hoje. Completou 24 anos, e eu quero muito agradecer a todos vocês que estão presentes aqui, me dando esta honra de ouvir estas coisas, né? De participar desta alegria junto comigo, né? Deu um pico ali, vocês não terão aqui a graça do data show, mas eu explicarei aqui, porque eu tenho aqui o computador na minha mão aqui. Foi essa tomada que tem aí atrás, olha, foi a tomadinha aí, olha. Vamos lá, irmãos queridos, e esta é a trajetória desse humilde pastor aqui, não por profissão, mas por chamado. Achei por bem contar esta experiência para vocês. Eu quero estar, meus irmãos, lendo aquilo que Paulo escreveu para Timóteo, 2 de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7. Paulo, no finalzinho de sua carreira, Paulo reconheceu que o ministério era uma batalha, não uma batalha carnal. E olha que nos dias de Paulo, a igreja era açoitada carnalmente, a igreja era açoitada fisicamente. Toca 3 vezes que volta, irmã. Isso. Deve estar faltando a mão do pastor aí, né? Então, irmãos queridos, Paulo, ele vivia num tempo em que a igreja era afrontada e açoitada fisicamente, mas Paulo reconheceu que a batalha da igreja era uma batalha espiritual. O que é uma batalha espiritual, queridos? É uma batalha mental. Paulo, ele era um homem que ele tinha a incumbência de mudar mentalidades, e eu continuo nesse time.
Mudar mentalidades. E aí, você tem um sistema religioso que faz com que você pense que é assim, e você nasceu dentro de um segmento religioso. Vamos lá? Se você é batista e tem pais batista, você vai ser o quê? Batista. Se você é metodista, ortodoxo ou wesleyano ou renovado, você vai ser metodista. Se você é assembleiano, você vai ser assembleiano. Se você é filho de espíritas, você vai ser espíritas. Se você é filho de espírita que é um doblecista, você vai ser espírita que é um doblecista. Um bandista. Kardecista. Você vai ser aquilo que você aprendeu com seus pais. Como mudar esta mentalidade? Através de gritos? Eu dou graças a Deus que João Pedro, Giovana e Sueli, meus 3 filhos, eu nunca os obriguei a ir à igreja. Eu sempre trabalhei com eles com mentalidade, através da mente, né? Mudar mentalidades, mudar pensamentos. E aí, como que faz isso? Paulo, ele reconheceu que aquilo era um combate, né? Vejam bem, olha o que aconteceu na trajetória cristã. Deus se fez carne em quem? Em Jesus de Nazaré. Ele escolheu o quê? 12 discípulos. Esses discípulos, eles viram Deus em carne. Quem concorda, diga amém. Amém. Eles viram Deus em carne. Eles viram este Deus subir diante dos olhos deles, com 500 testemunhas, ao que narra o livro de Atos. Mas um homem que perseguia a igreja, anos depois, ele perseguia a igreja, ele assolava a igreja, ele arrastava, ele levava para diante do sinédrio, para que a igreja fosse repreendida. Num belo dia, esse homem, com uma missão de perturbar a paz da igreja que estava em Damasco, ele é cercado por uma luz e ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele cai diante daquela voz e ele já reconhece que é um senhorio. Paulo cai diante daquela voz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele ouve, mas não vê. E ele é levado para uma certa casa. Lá naquela certa casa, Ananias diz para ele o que convém fazer. Daqui a pouco os discípulos de Jesus de Nazaré, estes que viram a Deus, souberam que Paulo, aquele que perseguia a igreja, agora está do lado da igreja. E Paulo conta a história para eles: olha, eu estava indo perseguir a igreja, assolar a igreja, e eu fui cercado por um resplendor de luz, e esse resplendor de luz me deixou cego por 3 dias. E eu ouvi uma voz dizendo: Saulo, Saulo, duro é para ti perseguir, recalcitrar contra os aguilhões. E eu cedi, e eu estou aqui. Só que Paulo se tornou apóstolo, não dos judeus, mas o apóstolo dos gentios. E aí? Aonde ele ia, tinha judeus. Quem sabe que os judeus estão espalhados em todos os lugares do mundo? Quem sabe que isso aí é uma estratégia? Isso aí é uma estratégia, hein? E não é das boazinhas não, hein? É normal você ter o quê? Imigração. É normal, né? Pessoas de outros países ir para determinado lugar por alguma questão, né? E ali começar o quê? É normal ter o processo de culto deles, dependendo das leis desse país. Mas eu não quero entrar nessa questão das sinagogas dos judaicas. Sei que todos os lugares onde Paulo ia pregar, estavam ali os judeus querendo impor a lei de Moisés. E o templo de Jerusalém só caiu no ano 70. Então 2 leis estavam em vigor: a lei da graça de Deus, é esta que eu prego até hoje, Paulo pregou, e a lei dos judeus. E os discípulos de Jesus de Nazaré, eles eram o quê? Judeus. Eles tinham que pregar a lei dos judeus. Olha que coisa. E Paulo era obrigado a mudar o quê? Mentalidades. Se você se ligar nisso que eu estou falando agora, você vai ser bem sucedido com a Bíblia na mão. Se você prestar atenção, se você for lá no YouTube, ouvir e ver esse vídeo 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, você vai ser bem sucedido. Que eu dei uma aula do início da eclésia, do início da igreja. Quando você pegar na Bíblia,
O teu sucesso ao lê-la será diferente. Amém? Amém. Então Paulo, no final de sua carreira, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Há uma discussão de quem era o Calígula da época, de quem era o homem da época ali, mas tudo indica que era Nero. E Paulo estava preso, Paulo estava na prisão, prestes a ser decapitado. Paulo, lá no Sinédrio, era um cara de muita moral, fariseu dos fariseus, circuncidado ao 8º dia, né, da linhagem de Benjamim, né, da onde vem o nome dele, Saulo, né, por causa do rei Saul. Então, Paulo, no final de sua carreira, ele vê a carreira cristã como um grande combate. Um dos combates que Paulo combateu foi os falsos pastores. Quando eu estou pregando o Evangelho da graça de Deus, eu sou crítico com aquilo que é ensinado, não com aquele que ensina. Não cometo crime algum, não cometo erro algum, porque estou dentro de um país livre e sou livre para isso, né? Vejam bem, eu julgo que o Evangelho da graça de Deus é a verdade que foi confiada ao apóstolo Paulo. Eu prego essa verdade que foi confiada ao apóstolo Paulo. Eles usam a Bíblia. Eles usam a Bíblia para me combater. Só que com a Bíblia na mão eles não conseguem combater. E eles não julgam aquilo que eu falo, mas julgam a minha pessoa. Até membros daquela igreja às vezes são parados para ouvir coisas a respeito do pastor Washington. Eles julgam o pastor Washington, não aquilo que o pastor Washington ministra. Quando eu critico aquilo que é ministrado, né? Vejam bem, queridos filhos de Deus, o que é graça, Julinho? Pátio, Bom Napoleão, o que é graça, gente? Graça é um favor que nós não merecemos. Nós somos salvos pela graça. Os judeus foram salvos pelo sangue de Jesus e pelo sacrifício que Jesus fez. Não temos nada a ver com isso, não somos judeus. Mas os gentios foram alcançados. Deus fez um favor de nos salvar. O que é gentio? É quem não tem sangue israelita. Então a lei de Moisés não pode valer para nós. Se você pegar a Bíblia e não souber usá-la, você mata uma pessoa. Você põe uma pessoa em estado de humilhação com a Bíblia na mão. É uma arma poderosa. Eu, com muita honra e alegria, falava do meu irmão Pessoa, né, o Paulo Pessoa, que nos encontramos ali em 85 no Exército Brasileiro, no 2º Batalhão de Infantaria Motorizado, escola, não é 1092? Fala aí, é verdade 1108? É verdade 1108. Eu era 1108, ele é mais antigo que eu, né, na numeração. Você é mais velho do que eu. Eu sou mais velho que você, né? Vamos respeitar. Irmãos, o Pessoa e eu aprendemos ali a usar máscara. O irmão está falando para usar máscara. Não, tá. Isso, pastor. Né, eu até me confundi aqui com máscara aqui. Nós aprendemos ali a usar o armamento. Enquanto nós não aprendemos a usar um armamento, o que a gente usava? A pessoa era um pau de fogo, né? Aquela arma de madeira e ferro, aquilo dava uma dor nas costelas, mas a gente estava aprendendo ainda a usar o FAL, fuzil automático leve, né? Uns eram atiradores de FAP, fuzil automático pesado, e ali nós aprendemos o que era ferrolho, o suspensor do ferrolho, o ratinho, o cano, a alça de mira, a massa de mira. Aprendemos tudo sobre o armamento. Mesmo assim, sempre tinha um bisonho que disparava um tiro de festim, não é, pessoal? Pá! E todos se assustavam e o bisonho apanhava. Nós estávamos ali aprendendo a usar o armamento. Depois que passamos a pronto, né?
teve ali o dia 25 de agosto, dia do soldado, e nós começamos a usar a arma, tirar serviço na guarda do quartel, porque sabíamos usar a arma. E a Bíblia, a maioria dos seres humanos que a portam não sabem usar a Bíblia. Isso é um perigo muito grande, né? Esta semana eu vou fazer um comentário que eu já fiz aqui. Tinha um pastor, muito amigo meu, dizendo que nós temos que nos humilhar para deter o Covid, porque está escrito em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Quem era o povo de Deus em questão ali? Eram os judeus. Aquilo ali não é para nós. Hoje a igreja, Paulo disse em Efésios 2,6, ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então humilhação não é para a igreja. A noiva do Senhor tem que ser apresentada pura. Se você pegar uma coisa lá do velho e colocar na noiva, que é a igreja, você acaba com a pureza dela. Diga glória a Deus. Será possível que eu tenha que ser julgado por tanto peso porque eu prego essas coisas? São os desígnios do Evangelho. Mas Paulo, tal como eu passo hoje, Paulo muito mais passou, porque era uma época que o homem conseguia as coisas na força. Paulo foi decapitado em Roma, Pedro, crucificado de cabeça para baixo, Estevão apedrejado e muitos outros apóstolos de Jesus foram escarnecidos, Quantas e quantas pessoas foram jogadas nas arenas para ser comidas por leões, quantos e tantos cristãos com peles de animais vestidos com elementos químicos da época, líquidos químicos da época, foram lançados na arena pegando fogo, para que os romanos pudessem rir, escarnecer daqueles momentos. E queridos filhos de Deus, Paulo, ele combateu nesta época, e uma das coisas que ele combateu foram os falsos pastores. Olha o que diz aqui, olha, 2 Coríntios 11:13, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Olha, são obreiros o que? Fraudulentos. Vocês já viram como a verdade está fraudada nos dias de hoje? Você consegue acreditar em vídeos de internet? Tem como? Não tem. Por causa de quê? Fake news. Você não sabe mais o que é verdade. As pessoas conseguem fazer uma montagem quase perfeita, incriminam umas às outras, A nossa política está corrompida, e mais corrupção sofre ainda, e mais o povo fica dividido com as mentiras da internet. Tentam transformar a verdade em mentira para convencimento. Você não pode convencer ninguém com uma mentira. A mentira sempre é descoberta e a verdade sempre vence. Por mais que a verdade seja encerrada na cadeia, por mais que a verdade leve alguém à morte, a verdade é a verdade. E Paulo diz, olha, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Aí Paulo, no versículo seguinte, vai falar um versículo que esses apóstolos de hoje usam para te manter dominado. Eles sabem o que eles falam do pastor Washington? E tu está indo na igreja desse cara que prega essas coisas contra as tradições? Cuidado, hein, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Olha, eles usam o que Paulo falou de forma distorcida. Olha aqui o que Paulo vai dizer. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Entenda aqui, por favor. Não tire os olhos aqui. Senão você pode se comprometer com um pensamento indigno aí e perder este momento. Satanás aqui não é aquilo que dizem por aí, um então pressuposto anjo que caiu do céu. Não é isto. Satanás aqui, Padre João Ferreira de Almeida, o tradutor da Bíblia para o português, é que trouxe essa palavra Satanás. A palavra que tinha que estar aqui é adversário. E não é maravilha, porque o adversário se transfigura em anjo de luz. Ele fez o favor de colocar a palavra anjo aqui.
não é anjo, é mensageiro. É mensageiro. Você sabia que anjo não tem asa? Mas Isaías viu o trono de Deus lá, e os anjos cobriam o rosto com as asas, o corpo e os pés. E aí? Foi o homem que alou. O anjo é espírito, é incorpóreo, não tem forma. O homem olhou para cima, Deus está onde? Deus está lá. Para chegar lá, eu tenho que orar, o anjo tem que levar minha oração. Como que ele chega lá? Voando. Quem está se ligando? Evolução, hein? Evolução de mente. Você que visita esta congregação é convidado a evoluir, a crescer em entendimento, em conhecimento, para que você chegue ao quê? A varonilidade de homem perfeito, de mulher perfeita. Diga glória a Deus. E não é maravilha, porque o próprio adversário, já falei que foi uma palavra transliterada, veio de forma errada, se transfigura em anjo de luz. Os pastores falsos de hoje pegam esse texto e dizem que é Satanás. E você tem medo. Você diz que não. Você diz que Covid é obra do diabo, ou então você diz que é a mão de Deus que está pesando. Nenhum dos dois. Teve alguém que fez gracinha com o meu nome, me chamando de advogado do diabo aqui na rua. Aqui na rua. Esse cara é advogado do diabo. Não sou advogado do diabo. Não sou. Eu só estou mostrando para vocês quem é o diabo, é o homem. Que a serpente do paraíso não era Adão? Não era? Você está achando que tinha alguém rastejando ali pelos arbustos? Não. Veja as outras mensagens para que você possa entender. E os ministros falsos de hoje, eles se detêm aqui para manter uma igreja debaixo do medo. Debaixo do medo todo mundo solta. Todo mundo troca com Deus. Deus não quer nada de você. Deus quer simplesmente a tua mente. A Bíblia fala de coração, mas é mente. É mente. O coração está a vida, é mente. A tua mente transformada para você adorar a Deus tal como Ele é, em espírito. E o que é espírito? Espírito é mentalidade, é mente. Mente. Segura aí a tua mente aí. Preste bastante atenção. O que é um chamado? É o tema do discurso de hoje. Chamado para um ministério. Paulo foi chamado para um ministério. Paulo reconhece que a Bíblia é inspirada. Vai lá em 1 de Timóteo 3,16, Paulo vai dizer: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Mas se você for lá em Gálatas 1,11, ele vai dizer: o evangelho que a mim foi me dado, não foi dado por homem algum, mas por revelação. Veja bem, toda a Bíblia é inspirada, mas o evangelho dado a Paulo é o quê? Revelação. Vem tirar as trevas que estão na sua mente. E o chamado de Paulo foi esse. E Paulo tinha um menino chamado Timóteo. Paulo chegou até chamado de filho, mas era filho de entranhas espirituais, não filho de espermatozoide e óvulo fecundado. Timóteo era um jovem bispo responsável pelas igrejas da Acaia. E Timóteo estava passando por um momento muito difícil na sua carreira ministerial. E Timóteo, Paulo ele fala para Timóteo tomar cuidado com os apóstolos fraudulentos, né? Ele diz assim: conjuro-te, ele aconselhando Timóteo, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Ele estava se referindo ao ano 70, algo que ia acontecer no ano 70. Aí ele continua no versículo 2: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Nos dias de Paulo já tinha uma doutrina saudável e uma doutrina doentia. Não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos. Olha, a multidão com o ouvido doente
ouve qualquer coisa, vai ali que tem uma campanha boa ali, olha, tem a campanha do Sal Grosso, os 7 mergulhos de Naamã, olha, vai lá que tem as 7 quintas-feiras da vitória, vai lá que você vai ter vitória, né? Acaba a campanha, não teve vitória, o pastor fala, você não teve fé, faz outra campanha, lá vem campanha, pastor, troca de carro. Não estou falando do pastor, estou falando de quem prega. Se tu está se doendo aí, cara, problema é seu. O pau está comendo no falso ministrante, não é no verdadeiro. Isso era dias de Paulo. Paulo sabia que a igreja ia enfrentar os anos vindouros, o povo com comichão nos ouvidos. Se você não falar aquilo que o povo quer ouvir, crente macaco, não gostei daquele pastor, né? Não crente criança, né? Não. Comichões dos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O que é concupiscência? Concupiscência é desejo excessivo da carne. Você ensina algo, a carne se vicia e quer aquilo, e quer aquilo, e quer aquilo, e é aquilo, e pronto, acabou. Aí você vem com a proposta de mudança de mentalidade. O teu ministério, querido, vai passar por dores, tal como esse aqui tem passado. E são dores ferrenhas, mas a gente está falando de um chamado. Pô, chamado, cara, não é uma coisa qualquer. Doa o que doer, venha o que vier. Se tem um chamado, e se Deus está nesse chamado, você vai chegar tal como Paulo chegou, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Olha, voltando às fábulas. O que Paulo está querendo dizer? Não é hora, não vou falar. Numa outra mensagem eu juro que falo. O que é voltar às fábulas? O que é voltar coisas do passado? O que é voltar a mentirada do povo judeu? Hein, crente? Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista. Ele era um supervisor de igreja, Timóteo. Mas Paulo está falando, se as igrejas estão se desviando do evangelho da verdade, vai, Timóteo, de igreja em igreja, prega a verdade em tempo, fora de tempo, vai lá, suporta, Timóteo, combate esses falsos doutores, combate esses falsos mestres, Timóteo. É isso que Paulo está falando. E é essa voz que ecoou no ouvido do menino, lá nos idos de 1980, essa voz ecoou no meu ouvido. Ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Cara, Paulo reputou tudo por perda para ganhar Cristo. Paulo tinha uma posição. Fui orar na casa de uma pessoa que um pastor me pediu. Um pastor me pediu para eu orar na casa de uma pessoa. Eu fui orar na casa desta pessoa, né? E eu não fui de carro. Chegando lá, não tinha carro. Chegando lá, a irmã interfonou: pastor, estou abrindo a garagem para você colocar o seu carro. Eu, não, irmã, não estou de carro. Ela chegou no portão, aí olhou para mim: ele mandou o senhor, ele me mandou orar, né? O senhor não tem carro? Eu falei: não. Ela é pastor sem carro? Eu falei: irmã. Ficou sem oração. Sem oração. Eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, né? Se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu entraria, explicaria para ela, né? Que evangelho, né? Qualquer um pode ter carro, que história é essa? Mas você está entendendo o comichão que está nos ouvidos das pessoas? Quem está entendendo, diga assim: papai. Papai. Ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, cumpra o ministério, né? E esse ministério, querido, que está me ouvindo hoje aqui, você no YouTube, você no Facebook, não é só quem está aqui na frente que tem um ministério, o ministério é de todos, né?
vou lá ajudar aquele homem que ministra lá, o Washington, ou o pastor, seja lá o que for, nada. Você tem a responsabilidade, junto comigo, de levar o Evangelho da graça de Deus avante, né? Esse Evangelho da graça de Deus, ele é tão menosprezado. O povo descobre que não perde salvação. Ah, meu amigo, o povo leva a igreja de forma bagunçada. O povo descobre que não tem o diabo para furar o traseiro quando chegar no inferno. O povo fica sem vergonha. O povo descobre que não é por dízimo, é por dinheiro, é por contribuição, né? Aí, cara, o mínimo que pode dar é o que dá. Não considera o Evangelho que o salvou. É o Evangelho que te salvou. É o Evangelho que vai salvar os crentes. Quantos lugares lotados aí, olha, as pessoas trocando, barganhando com Deus, com medo de Deus. Eu passei anos a fio com medo do diabo, meus irmãos. Já expliquei aqui no começo da carreira, né? Jovem, com a carne aflorada, os hormônios na ponta do cabelo, né? Cabelo pretinho, né? E eu tropeçava a semana toda, no domingo era ceia, eu estou lascado, meu Deus do céu. Ai, Jesus me perdoa pelo sangue, ah, o sangue salvou, o diabo não está mais aqui, vou comer a ceia. E aquela coisa, né? É essa salvação que nós temos que salvar os crentes, é por amor de Deus. E esse amor só é encontrado no Evangelho da graça de Deus, do Evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo. Quem está entendendo? Porque o Evangelho, outro Evangelho, ele mascara. Tem outro, né? Paulo diz em Gálatas 1,6: maravilho-me que de tão depressa passasseis daquele que vos chamou da graça ao Evangelho verdadeiro para outro Evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam. Olha, tem outro Evangelho que inquieta, transtorna, e querem transtornar o Evangelho de Cristo, causam transtorno. Esse outro Evangelho que está dentro da Bíblia também, mas não é ele. Temos que servir ao Evangelho da graça de Deus, igreja. Glória a Jesus. É este. Jesus deu a vida por ele. E nós precisamos também entender que a nossa vida está salva e segura por causa deste Evangelho. Vamos contribuir para este Evangelho, vindo à congregação, cantando louvores, salmodiando, aprendendo e propagando o Evangelho da graça de Deus. Amém. Eu falei para um amigo assim: poxa, você tem compartilhado o meu canal com algumas pessoas? Eu não, porque eles não vão entender. Olha, eles não vão entender. Meu Deus do céu, só entende isso os escolhidos para servir ao Evangelho. Quem não é escolhido para servir esse Evangelho, não adianta. É salvo, está lá na congregaçãozinha dele, está lá, olha, mas ele está enganado. Ele tem os enganos deste mundo na vida dele. Quem está entendendo? É. Mas tu ser sobra em tudo, sobra as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério, porque Paulo disse, no final disso, já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati, acabei a carreira e guardei a fé. Eu não sei quando o meu combate vai terminar, mas eu estou aqui em nome desse Evangelho e quero agradecer a todos vocês, Glória a Jesus, Quero agradecer a todos vocês aí no YouTube que ajudam esse trabalho, no Facebook, os irmãos aqui da congregação, né? E muito feliz por ter vocês presentes em minha vida nesses 24 anos de vida ministerial. Quarta-feira passada fiz 55 anos, olha o cabelo, gente, vamos respeitar, ó, branquinho aqui, né? Ó, gente, gratidão nesse instante. É o meu nome aqui, assim nos disse o Senhor, por intermédio de sua palavra. Glória a Deus, amém.